Olá pessoal, bom dia. Eu fiz um post aí sobre o russo Lev Shestov, que foi um filósofo religioso, tenta resgatar, fazer uma crítica de outros filósofos e resgatar a legitimidade, digamos assim, da fé religiosa. E eu queria, nesse vídeo, rapidamente, justamente enfatizar isso, que nem sempre a filosofia, ela tem uma postura de descrença em relação à religião, em relação à possibilidade de uma transcendência, não é, desse nosso mundo. Existem muitos filósofos que acabam dando uma abertura para isso, ou se não, adotam mesmo uma fé religiosa, chegam a conclusões de caráter religioso. Então eu só queria lembrar aqui Platão, que é, digamos assim, o mestre dentro da filosofia, aquele que abre para a espiritualidade, o mestre da espiritualidade. Tanto é que os filósofos católicos propriamente, como Santo Agostinho, vão se apropriar de conceitos platônicos, essa ideia de que existe um mundo superior ao nosso mundo sublunar, como diz Platão. Existe um mundo das formas, das ideias, sem falar na sua tese da transmigração das almas. Então Platão é aí uma matriz, digamos assim, do pensamento espiritual. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos que psicografou uma parte ali de Platão. Então, Blaise Pascal, francês, ardorosamente religioso, em algum momento ele tem uma experiência mística muito relevante e se torna ainda mais religioso. Anotei Kant também, o próprio Shestov que eu citei. Lembrei de um filósofo mais recente, falecido há poucos anos, um americano, Hilary Putnam. Putnam era também um homem de fé religiosa, Então nem sempre os filósofos têm uma postura de ateísmo, como aí lembrei de alguns aqui: Heidegger, Sartre, Camus, Richard Roth, que são ateus. E me ocorre aqui também alguns filósofos do iluminismo, Holbach, Lametrie, francês, talvez D'Alembert, que são ateus também, declaradamente ateus. Então a filosofia, como disse Jesus sobre a religião: na casa do meu pai há muitas moradas. Na filosofia há muitas moradas, inclusive de quem possa ter um pensamento religioso. Um ponto de ligação entre a filosofia e a fé religiosa seria a questão do absurdo, do absurdo ou da impossibilidade de nós explicarmos a realidade. Então, essa impossibilidade da razão explicar tudo, essa insuficiência da razão poderia levar à fé religiosa. Então nós vemos isso, por exemplo, em Pascal, mas com mais nitidez no dinamarquês Kierkegaard, que diz que justamente a fé não é uma consequência da razão, A fé é algo que se contrapõe à razão. A fé é um salto depois que a razão se mostra insuficiente. E o Shestov, que eu citei hoje no post, vai nessa mesma linha de Kierkegaard. Um outro aspecto ainda sobre isso que eu queria ressaltar é a questão do ceticismo. O ceticismo é uma corrente da filosofia que vem desde a filosofia antiga, com Pirro, por isso se chama também de pirronismo, sexto empírico e muitos outros. E o ceticismo
se baseia também nisso, na incapacidade da razão explicar totalmente a realidade. Então, o ceticismo considera que não é possível atingir a verdade sobre o que é o mundo material, o mundo moral, o mundo da política. Então, o cético aconselha uma suspensão do juízo, a epoqué cética, e um retorno à vida ordinária, à vida dos fenômenos, sem mais essa preocupação de explicar a verdade. Um cético mais moderno é o escocês David Hume, que viveu no século XVIII. Então, Hume faz parte do iluminismo britânico, do iluminismo escocês. Mas Hume insiste justamente no limite da razão humana. Até a própria noção de causalidade, que é uma noção básica do nosso dia a dia, da ciência, Hume coloca isso em xeque. E Hume vai influenciar muito Kant. Kant vai dizer: Hume me despertou do sono dogmático. Ele mostrou que a razão não pode tudo, E o que eu queria dizer, e acho que aqui repito e lembro uma passagem que eu li do professor brasileiro que estuda o ceticismo, Plínio Junqueira Smith. Plínio vai dizer num livro que ele edita sobre as provas da existência de Deus e um outro sobre as provas da não existência de Deus. Ele vai dizer que o ceticismo não é obrigatoriamente um ateísmo. O ceticismo, quando ele afirma a impossibilidade do conhecimento, ele está mais de acordo com uma postura agnóstica. E o que é o agnosticismo? O agnosticismo é justamente a pessoa que diz: eu não creio em Deus ou numa vida transcendente, digamos assim, mas também eu não posso negar que isso exista. Então, agnóstico seria sem uma negação, a palavra a em grego, e gnose, o conhecimento. Então, agnóstico é o que não conhece, e que de alguma forma isso de fato se parece com o ceticismo. O agnóstico se nega a afirmar uma verdade. Mas o que Plínio Junqueira Smith diz é que o ceticismo filosófico ele está mais consentâneo com o agnosticismo do que com o ateísmo. E para terminar, eu quero lembrar um outro conceito também da filosofia e dos teóricos, que é o fideísmo. E o fideísmo é justamente um pensamento filosófico que preserva um lugar para a razão, Então, a razão tem o seu campo de aplicação, é possível trabalhar dentro do campo racional, mas esses filósofos colocam a fé num outro lugar, de maneira que você pode ser um filósofo racional e, de alguma forma, preservar a sua fé num outro espaço, da sua individualidade, da sua sensibilidade, sem que haja com isso obrigatoriamente uma contradição. O fideísmo parece então um pouco aí nessa questão com o ceticismo do qual falamos há pouco, Então, uma postura fideísta é a de Kant. Kant, em algum momento, ele vai dizer: olha, a razão, ela pode isso aqui, ela pode trabalhar com os fenômenos, mas ela não tem nada a dizer sobre o número, sobre a coisa em si. A gente só pode falar da coisa que aparece para a gente de acordo com nossos sentidos de uma maneira, mas além disso nós não poderíamos falar. Então Kant diz: essa outra parte vai para o domínio da fé, E de alguma forma eu já li no sentido de que Wittgenstein também adotaria uma postura fideísta,
né? Porque ele é um filósofo extremamente racional, lógico na análise da linguagem, das possibilidades do conhecimento, mas ao mesmo tempo ele coloca um limite para o conhecimento. Então é famosa a frase de Wittgenstein no sentido de dizer os limites da linguagem são os limites do meu mundo, né? Então nós estamos cingidos, limitados à nossa linguagem, mas com isso ele não nega, não é, a possibilidade de um outro mundo, de uma outra realidade que escape à nossa linguagem, à nossa razão, e efetivamente alguns autores apontam esse lado místico de Wittgenstein. Então era isso que eu queria dizer, em complemento aí ao post sobre o Chestov, que foi esse filósofo russo com um ardor muito grande em termos de fé religiosa.